Boa noite, Edivaldo. Boa noite, professor. Estamos com transmissão ao vivo. Tudo bem? Tudo? Então vamos começar com o histórico da sua vida. O que você fez, o que você estudou. Você é professor de história e se formou em direito, certo? Isso. Conta alguma coisinha a respeito disso. Eu nasci e fui criado aqui em Catanduva, né? Sempre morei no mesmo endereço e eu fiz a faculdade de Direito e terminei em 95 e depois eu resolvi fazer História, que é a minha maior paixão, né? E, e nesse caminho aí a gente acabou tendo um encontro com a paleontologia, né? Que é um outro ramo ainda da ciência que eu me apaixonei muito também e eu tenho me dedicado às vezes a fazer algumas pesquisas aí de forma amadora, né? Porém, nós estamos tendo uns resultados até que profissionais, vamos dizer assim. E, bom, você falou um pedaço já. Como você passou a se interessar pela paleontologia? Qual foi o fato que te motivou a ser um paleontólogo amador? Veja bem, é, desde de pequeno eu já tinha uma atração assim também pela arqueologia, pela paleontologia. Mas o que mais me chamou a atenção foi em 2009, quando eu fui visitar o Museu de Paleontologia de Monte Alto, né? E eu vi que lá tinha muitos fósseis aqui da região. Eu não sabia que aqui tinha dinossauro, que aqui poderia ter tido dinossauro, entendeu? Mas aí, visitando aquele museu, eu vi que todas as cidades, assim, em volta de Catanduva, em Catanduva também, é, tinham fósseis lá, registrados como achados nessas cidades. Então eu falei, é possível, né, então, encontrar, pesquisar, porque eu achava que pesquisar fóssil seria uma coisa, assim, muito difícil, e não haveria aqui na região. Mas aí, então, eu passei a ficar atento, né? Aí, quando foi em 2010, tinha uma obra ali na duplicação na rodovia da Laranja, né? E eu caminhando lá, estava de férias, né? Acho que foi em janeiro de 2010. E caminhando por lá, eu resolvi dar uma olhada, porque tinha muitas rochas na beira da pista, que eles estavam cortando o barranco para fazer a rodovia, e eles depositavam na beira da pista todo aquele sedimento. E eu peguei e comecei a dar uma olhadinha e tal. Encontrei lá, por sorte, encontrei um fóssil, encontrei um pedacinho de osso. Aí depois eu levei para casa, voltei lá outras vezes, aí meu cunhado ficou sabendo, que é o Laércio Fernando Doro, e ele também se interessa muito, e a gente começou a fazer pesquisa junto. E nesse meio de tempo, nós achamos vários fósseis, não só de dinossauro, né? Nós achamos de várias outras coisas. E só que nesse meio de tempo eu encontrei lá um paleontólogo de Ribeirão Preto, da USP. Ele passou por lá, ele parou para conversar comigo. E daí ele já deu o meu contato para o presidente da Associação Brasileira de Paleontologia, era vice-presidente na época, Max Langer, que veio aqui na nossa casa conhecer os nossos achados, né? E depois também como não sabia, eu tinha publicado no Orkut na época, né? E, e um amigo meu lá acabou encontrando o Fabiano, que é o Dr. Fabiano, ele é de Monte Alto, mas agora já mora em Catanduva também. E o Fabiano tem nos orientado, porque ele é paleontólogo profissional, né? Ele tem formação, inclusive com doutorado, e ele tem nos orientado nas pesquisas sempre que a gente vai. Às vezes ele chama a gente para fazer pesquisa, a gente vai junto. Então é mais ou menos isso daí que tem acontecido. É muito legal. O Aldo, existiu aqui em Catanduva um professor chamado Professor Pascoal Turato.
Ele morava ali no São Francisco, ele tinha uma chácara ali há muitos anos atrás. Esse homem, além de paleontólogo, ele era botânico. Qual era? Sim. Aí, eu praticamente toda a história desse homem foi perdida em Catanduva. Mas ainda bem que existe um vídeo que mostra a chácara dele, que mostra como ele era. Ele era o tipo de um ermitão, não gostava de viver muito na sociedade. Era uma pessoa assim de um grande intelecto, mas não gostava de participar da sociedade. Então, tem um vídeo dele de 4 minutos que nós vamos passar agora, para as pessoas relembrarem, para as pessoas verem a falta de valor, a falta de reconhecimento que essa cidade, que a nossa cidade tem com homens como Pascoal Turato. Uma mente e um intelecto brilhante. Mas se não fosse esse vídeo, praticamente o Pascoal estava esquecido hoje. Para assim, atenuar um pouco a responsabilidade da cidade com a falta de reconhecimento, criaram no bosque lá no bosque municipal um setorzinho lá de botânica, alguma coisinha que eu não lembro como é. É uma escola infantil ali, né? Aí puseram o nome de Pascoal Turato. Mas nesse vídeo, nós vamos ver o acervo que esse homem mantinha na chácara. O acervo paleontológico, o acervo arqueológico e o acervo histórico que tinha o Pascoal, que infelizmente, graças à falta de interesse dos nossos políticos, graças à falta de interesse do poder público de Catanduva, se perdeu. Então nós vamos mostrar esse vídeo. Eu e você, nós não vamos ouvir o vídeo, mas as pessoas... Aliás, você vai ouvir porque você vai ver pelo teu computador. Está transmitindo aí já no teu computador lá? Aqui, já vou colocar aqui. Isso, coloca lá. Aí, agora eu tô vendo. Não, agora você vai ouvir a entrevista do Pascoal. Beleza. Então nós vamos ouvir. Como nós estamos fazendo uma descontração, esquecer um pouco essa história de vírus, como chama esse vírus, essa coisa que está aí matando todo mundo? Covid. Coronavírus. Vamos esquecer um pouco disso e vamos relembrar o passado de Catanduva. Isso. Homens como Turato, que trabalhou pela cidade e a cidade não reconheceu. Nos últimos dias que eu visitei o Pascoal na chácara dele, ele estava praticamente cego. E o maior gosto do Pascoal, o maior hobby do Pascoal era ler. O Pascoal lia muito. Você imagine os últimos dias desse homem cego, gostando de ler. Mas vamos passar o vídeo. Você vai acompanhando aí. Beleza. Vou nas asas dessa manhã e bons tempos me levarão para Goiás, Minas Gerais, Maranhão. Vai como quem pra guerra vai, que depois eu vou com você para além daqui, além daqui. Essa região nossa aqui, ela foi colonizada por 4 tribos indígenas, né? Os Kaiowás, os Cangangues, os Caiapós e mais uma outra tribo que não me lembro. Então, eles eram índios muito... não tinham artefatos. Os artefatos deles eram dos guaranis. Então tem os machados de pedra, né? Tem essas coisas que restaram dos índios, né? Pote que eles enterravam. Então, e depois eles foram expulsos daqui e foram lá para o Rio Paranapanema. Mas essas pesquisas arqueológicas são difíceis. Agora, as pesquisas paleontológicas são mais fáceis. Existem muitos fósseis. Existem, que essa região toda aqui, ela era um lago antigamente, né? E de 120 milhões de anos até 70 milhões, existiam os dinossauros. Então existiam dinossauros grandes como os antartosauros, que pesavam 30 toneladas. Existiam dinossauros menores, que era o brontossauro, né, que tá na televisão, que vem sempre assim, né, que ele é carnívoro. Existiam os esfagesauros,
que nós achamos ali em Santa Adélia, e existiam os menores, que eram os ucos, eram de 10, 12 metros. Então, existiu muito. E quando faz a erosão, então aparecem os ossos. Então, quando eles fazem um corte assim, a estrada de ferro, por exemplo, então aparecem os ossos grandes, né? Ossos de 1 metro e pouco por 25 centímetros de largura. Você imagina o tamanho desse animal, né? A história aqui, da região aqui, ela está baseada no seguinte aspecto. Nós tínhamos a estrada do Taboado, que foi feita na época de Dom Pedro II. A Taboada é que iria até Mato Grosso. Iria Mato Grosso. Ela passava aqui em Palmares, né? E ainda tem resto da estrada. Essa daí era uma estrada comercial. Agora nós tínhamos uma estrada militar, que é o Picadão do Itapura, que era da Guerra do Paraguai, né? 1865. Tanto é que esse material que tem aí, essas espingardas, essas coisas aí, da Guerra do Paraguai, é dessa época. Então, cada período assim, eles faziam um cemitério, né? Então, eu fui também lá em São Jerônimo, tem um cemitério militar grande lá, cercado de Aroeira. E esse cemitério que eu falo de Sales também deve ter sido um cemitério militar, porque ela passou ali, o Picadão do Itapura, que levava as tropas lá para o Paraguai, né? Então, a região aqui foi povoada assim, por essas estradas, né? Porque não tinha outra coisa, não tinha... Tudo carro de boi, né? Eu tenho um carro de boi aí, ó, de 1920. Levava 10 dias daqui a Araraquara. Que depois eu vou com você para além daqui, além dali, além de lá. Fabiano, Oi? vamos voltar para a live. Beleza. Qual a influência desse magnífico professor, desse grande homem que teve em você? Então, professor, o Pascoal Turato, ele é uma referência, né, sobre a paleontologia, não só para mim, mas para vários paleontólogos aí. Inclusive, ele mandava os fósseis dele para o exterior, né, até mundialmente. Nos Estados Unidos, eles estudavam os fósseis dele, né, e depois mandavam para ele a informação do que era, o que não era, porque ele não tinha aquele conhecimento científico, mas ele tinha, como que eu posso dizer? Ele tinha um jeitão todo especial para poder encontrar esses fósseis e salvar. Ele conseguia fazer a coleta dos fósseis muito bem, né? Na época, ele andava aí pelos barrancos da vida aí procurando e ele encontrava. Inclusive, tem outro dia eu estava conversando com um paleontólogo lá de Marília, e o William Nava, ele falou que se inspirou na história dele também. E o William Nava tem um museu lá impressionante, lá em Marília, muito grande. E o Fabiano, inclusive, que está assistindo aí, né? Ele diz que também muito do que eles fizeram lá em Monte Alto se inspiraram nele. Eles tinham muito contato com ele também. Ele tinha contato, inclusive, com o pessoal que hoje tem um outro museu lá em Uchoa, né? O Pedro Cândulo, né? Que era vivo na época também, era outro paleontólogo que tinha em Uchoa, que encontrou muita coisa lá também. Então, a história do professor Turato, ela é, além de paleontologia, né? Tem a questão da arqueologia e também da história, a história normal também, que ele tinha um mega museu na casa dele. O que aconteceu, será, com esse museu? Sumiu, ninguém sabe onde está? Ele tinha, a vontade dele era de montar um museu municipal, né? Porém, infelizmente, os políticos nunca se interessaram, nunca tiveram uma visão, né, dessa questão do incentivo ao turismo na cidade, à cultura, entendeu? E, infelizmente, depois que ele faleceu, a gente não sabe mais o que aconteceu e foi perdido todo aquele material. Esse material que a gente viu no vídeo aí, que era bastante coisa, né? Você tem razão. A falta de vontade política
das pessoas que detêm o poder em Catanduva, eu vou fazer uma comparação que você vai entender. Existe lá na Praça da República uma pinacoteca municipal. Tiveram vontade de fazer aquilo. Aquilo é bom para a cidade, mas nunca demonstraram a mesma vontade que tiveram com aquele... Tombaram aquele castelo, reformaram o castelo para fazer uma pinacoteca. Mas, ao mesmo tempo, deixaram perder esse acervo do Pascoal. É isso que me indigna nessa cidade. É isso que me deixa puto da vida nessa cidade. Coisas como esse museu não dão valor. É óbvio, a Pinacoteca está lá, é importante para a cidade. Mas tiveram vontade política para fazer aquilo e abandonaram um homem como o Pascoal. Uma referência, ele é uma referência na paleontologia internacional, Sim. regional. Nunca deram valor para ele. Aliás, não é só para o Pascoal. Mas vamos lá, nós estamos restritos hoje. Você fez uma visita, uma entrevista, já foi? Uma visita. Nós vamos passar o vídeo agora. Depois você comenta sobre aquele vídeo. É 1 minuto e pouco, você vai conseguir acompanhar. É a coleta do fóssil, né? Não, a coleta é depois, no último. Ah, sim. Acompanha aí. Achei bonito. Olha aqui, era uma peça. É uma peça só. Nossa, deve ter... O trator pode ter quebrado ela, né? Isso daqui você achou tudo aqui na região? Tudo aqui na região. Aí, que legal. Deixa eu ver. Ah, esse aqui. Essa aqui é uma pedra. Diferente, cônico. Eu tenho uma dessa em casa também que eu achei Bonita, né? Ó, esse aqui tava enterrado na pedra. Você acredita num trem desse? Ah, tinha pedra em volta dele. Tá louco. Eu não sei, rapaz. Não, a gente vai embora já. Não tem problema, não. Tá olhando. É até bom que vocês olham, né? Mas é legal, hein? Eu achei que eles iam gostar de ver. O Edivaldo gosta. Será que eu posso também? Ó, isso aqui é tudo pedra, tá vendo? Ó, oca, ó, pedra com uma outra dentro. Isso são coisas que eu gosto. Essa aí eu gosto de... Eu achei uma pedra desse tipo aqui. Eu achava que era um fóssil, até mostrei, mas pequeno. Até mostrei, Fabiano, não era. Não, isso aqui é de... É a 32. Só o cartucho. E tem uma embalagem Eveló também aí. Isso aqui é de 32? É da Revolução de 32. O que é isso? Não, mas é dente ou é bala? Ah, isso aqui é do ano, é 32, será? Isso aqui é dente. É dente. Tem mais aqui, pode pegar, pode ir. Boinha de tempo. Rapaz, quanta coisa. Mudar aqui, vai. Tudo pedaço também, tá vendo? Show. Assim a gente tem bastante. Tem, né? Esses bichos. Assim, ó, que monte. Eu acho que aí você poderia responder isso da... Além de dinossauro, quais espécies de outros fósseis são encontradas em Catanduva e na região? Então, professor, aqui nós encontramos vários tipos de fósseis que deu para na mesma estratigrafia, né, que no mesmo corte de barranco ali a gente encontrou desde de bivalves, né, que são conchas. Nós encontramos testudines, que é pedaço de tartaruga, casco de tartaruga, né, algum pedaço de peixe. Nós encontramos esfagessauros, né, que é um tipo de crocodiliano, assim. Ele imagina um jacaré, só que ele não anda com as pernas rastejando, ele anda como um cachorro, com as pernas para baixo. Então, você imagina o tipo de animal, talvez ele corria, né? Então, nós encontramos 2 desses aí, né? E encontramos de dinossauro pescoçudo também, aqueles herbívoros, né? Aí encontramos também dente de abelisauro, que é um carnívoro, né? E também encontramos aí na região a fíbula, né? E também muitos iquinofósseis, que iquinofósseis são marcas de fósseis, né? Outro dia eu estava andando pela calçada de Catanduva, eu ando procurando, sabe? E na calçada, uma pedra que vem de Araraquara, sabe aquele calçamento antigo, que é umas pedras? Eu encontrei a pegada de um dinossauro, isso é um iquinofóssil, né? E outra coisa também que a gente encontrou, uma das primeiras coisas que eu encontrei é coprólito. O coprólito nada mais é do que uma fezes fossilizada.
E foi a primeira coisa que eu mostrei pro paleontólogo de Ribeirão, que ele falou, não, isso aqui são coprólitos. Eu falei, mas o que é coprólito? Na época eu não sabia nada. Ele falou, não, coprólito isso aí é uma bosta, é fezes fossilizadas, é muito interessante. Então, a gente tem muita possibilidade de encontrar essas coisas aqui na região de Catanduva. Agora nós vamos para outro vídeo, que é você fazendo o trabalho no campo e tal. Depois... Que bonito. Olha aqui, era uma peça. É uma peça só. Nossa. Ó, aquele pedacinho lá. tá vendo isso aqui? Olha, vem aqui. E o meio do osso vai pra lá. Tira essa solta aqui, ó. Ai, cadê? Você quer dele? Não, né? Não. Tá tirando foto? Pronto, já vai me encher o maleiro do carro. Já. Quem achou, leva. Tô ferrado. É. Ó. Será que... Não, te garanto, cara. Você me garante mesmo? Porque eu até agora ainda não tô muito acreditando. Te garanto. Os ossos da perna, ele tem que dar uma voltinha para abraçar o outro osso. Ele dá aquela saliência, ele sobe. Pode tomar. Está valendo. Já bati ali, mas ele não soltou. Aquele pedacinho ali que não era da primeira? Se bater aqui por baixo, será que ele vai quebrar? Por aqui, eu acho que quebra. Voltamos. Aí você poderia definir qual rocha se encontra esses fósseis, qual tipo de solo. Você poderia falar alguma coisa, como era o solo? Me parece que o Pascoal mencionou alguma coisa, que aqui era um grande lago, alguma coisa parecida no vídeo. Pelo tipo de fóssil que a gente tem encontrado, que é o que eu falei atrás, são tudo fósseis semiaquáticos, aquáticos, então dá para imaginar que havia muito lago, se não um lugar pantanoso, né? E isso daí, tudo foi formado debaixo dentro do arenito, né? Que foi aquelas rochas, sabe o aquífero Guarani, que é a rocha permeável que vai daqui até lá no Paraguai, no sul do Brasil, Triângulo Mineiro da metade do estado de São Paulo para cá, tudo tem essa rocha. Onde tem essa rocha, pode ter o afloramento de fósseis, né? E a nosso tipo de rocha aqui em Catanduva é uma rocha do grupo Bauru, né? E a formação dela chama Adamantina. E tem outras formações em outros lugares, né? Mas são rochas sedimentares que foram se depositando em cima do fóssil, que com condições especiais, né, em cima do osso, ele acabou fossilizando por causa dessas condições especiais de temperatura, de química, de etc., de várias coisas que dependem para poder fossilizar um osso. Ele vira um mineral, né? Ele transforma o osso em rocha, na verdade. Rapidamente, você poderia fazer, para a gente não alongar muito, porque tem mais algumas coisas ainda. Aqui, segundo o Pascoal também disse no vídeo, passavam os soldados que iam para a Guerra do Paraguai e tinha também uma outro tipo de estrada. Você poderia falar alguma coisa? E sobre os índios que viviam aqui, rapidamente, para a gente poder depois... Então, aqui tinha, como o Pascoal deve ter falado no vídeo, os Kaiowá, Pengangues e os Caiapós, né? E tinha uma outra tribo também. Mas esses índios eram nômades, né? E viviam aqui na região. Eu tenho aqui um artefato que meu pai encontrou, né? Aqui em Catanduva, mas eu não sei te falar o local exato onde ele encontrou. Uma machadinha, né? Então, esse tipo de material é mais difícil de encontrar. Mais fácil, no caso, seria o paleontológico mesmo. E sobre essas estradas, existia sim a estrada que ia para o Porto do Taboado aqui, né? Que foi construída logo depois da Guerra do Paraguai por causa da dificuldade que eles tinham para acessar o Mato Grosso. Descobriram na Guerra do Paraguai, né? O problema que era porque não tinha estrada.
E a outra estrada que a gente fala é aquela, era um picadão de Itapura, que era ali pro lado da beirada do Tietê, né? Passava ali em Sales. Essas daí são as estradas antigas que tinha, né? Pascoal, você faz referência no vídeo, né? É verdade. Agora, uma pergunta que é clássica e a gente, às vezes, eu mesmo não diferencio muito. Qual a diferença entre paleontologia e arqueologia? Então, a arqueologia, ela tem mais a ver com história e antropologia, né? É coisa mais recente. A arqueologia, ela estuda a cultura humana. Já a paleontologia, ela tem mais a ver com geologia e biologia, é coisa mais antiga. Enquanto que a arqueologia, ela estuda até 3 milhões e meio de anos, às vezes até 7 milhões, dependendo. Já a paleontologia, ela estuda toda a idade da Terra, principalmente, no caso aí dos nossos dinossauros, o Cretáceo. Eles foram, aqui na nossa, essa formação de rocha nossa, é o Cretáceo Superior, que é a última época dos dinossauros, né? Que é mais ou menos de 100 milhões de anos a 66 milhões de anos para cá. Essa é a época dos nossos dinossauros aqui de Catanduva. E aí tem o Cretáceo inferior, que é mais antigo, então já não é questão da nossa parte aqui, da nossa cidade. Então, na sua opinião, como seria, qual a importância, talvez até turística, até financeira, até cultural, de um museu de paleontologia e arqueologia na nossa cidade? O que traria, assim, de benefício para a cidade, um museu desse? É de suma importância, porque tudo que você traz para a cidade, turismo, interesse, cultura, entendeu? Você já pensou as crianças poder visitar um museu de paleontologia, as crianças das escolas? Isso enriquece muito a cultura deles. E o Brasil não tem muito dessa cultura. Nós temos poucos museus, mas temos bons museus em outras cidades, porque teve gente que trabalhou coisas que o Pascoal sonhava para Catanduva, fizeram em outras cidades, que é o caso do seu Toninho lá seu Toninho também, que já falecido, lá em Monte Alto, ele trabalhou muito também pela paleontologia e fez muito, e a gente aprendeu muito com ele também, ainda conhecemos ele vivo. E o caso lá de Uchoa, por exemplo, o outro de Marília, então, tem vários casos. Catanduva poderia ter sido um caso assim, né? Só que os fósseis de maior interesse científico nós mandamos para Monte Alto, porque nós não queríamos que acontecia o que aconteceu com as coisas do Turato, que sumiram todas, né? E então, Catanduva falta isso. Se tivesse um canto no museu que desse um começo, porque as pessoas encontram fósseis às vezes aleatoriamente, não sabe o que fazer com aquilo. Muita gente até joga fora e não sabe. Mas teria que dar destinação para o museu, né, para poder ser estudado, porque os nossos fósseis geraram uns estudos científicos também, né, na sociedade, foi apresentado na Sociedade Brasileira de Geologia e na Sociedade de Paleontologia também, alguns trabalhos científicos aí que o pessoal da UFRJ fez em cima dos nossos achados. Lá na biblioteca, se eu não me engano, tem 2 museus ali. Sim. Quais seriam aqueles 2 que estão ali na biblioteca? Se eu não me engano, é o Museu Pedro de Toledo e o Museu da Imagem e Som. Eu sei que ali é um amontoado de museus, mas eu acho que ali tem muita coisa na reserva técnica que podia estar exposto, né? E não sei por que eles não expõem muito o material. Ele tem até um certo rico material lá, mas difícil a gente ver exposto lá. Pelo menos as vezes que eu fui lá, eu vi pouca coisa ali. Então, eu acho o seguinte, que nós estamos num grande momento de transformação no mundo. Esse ano nós vamos ter eleições. Acho que o próximo prefeito, os candidatos, deviam começar a se interessar, os candidatos a prefeitos, interessar por essa questão cultural, interessar por todas as questões culturais, não só por essa. Porque Catanduva, culturalmente, temos lá na Praça da Matriz, lá na Igreja da Matriz,
aquelas obras do... Qual que é o nome mesmo dele? Benedito Calixto. O Benedito Calixto. Isso. Nós precisamos começar a reconhecer o valor cultural de Catanduva, mas depende de vontade política. Sim. Catanduva, infelizmente, nessa questão, Catanduva parece que é só governado por pessoas que não se interessam por cultura. Nós precisamos começar isso, precisamos começar a mover. Por exemplo, de prático, não poderia ser criado um departamento, sei lá, alguma coisa ali, realmente revitalizar esses 2 museus que tem lá, imagem e som. Esse museu de imagem e som me parece que é para guardar os vídeos de Catanduva que a prefeitura faz, me parece que é isso. Não, mas tem muito vídeo antigo lá também. Então, se de repente, se não fizer o acondicionamento correto, ele acaba se perdendo tudo isso. Eu penso, Pascoal, eu não sei se eles digitalizaram aquilo, mas o certo seria digitalizar e jogar na rede para o povo também, né? Aí, ó, para passar essa cultura, não ficar ali amontoada, sem as pessoas saberem. Sim. Então, o que acontece? É o momento que a gente poderia começar a cobrar desses candidatos a prefeito, de todos os candidatos. Porque, na realidade, hoje a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. É verdade. Tem algumas indicações, mas a gente não sabe, acontece tanta coisa. Mas é um momento político de revigorar a cultura de Catanduva. É verdade. Focar nessas questões, lembrar do Pascoal. Se você não tem esses 4 minutos de vídeo aí que você guardou, a memória do Pascoal ia ser perdida. Sim. Não podemos... Você viu quanta coisa tem nesse vídeo do Pascoal? Me parece que tem até armamento da Guerra do Paraguai. Aí, ó. Ele pesquisava ali até no sul do país atrás desse armamento. Como nós podemos perder em Catanduva a memória de um homem desse? Essa coisa me deixa indignado. Me deixa puto da vida com a cidade. E às vezes, pessoas como eu, o cara é revoltado. Pois revoltado do escambau. A gente tem que melhorar Catanduva na parte cultural, na parte educacional. Então vamos lá. Já falamos demais para o nosso tamanho. Muito obrigado. Realmente nós fizemos uma descontração do nosso ponto de vista. Nós colaboramos e a nossa intenção é essa. A nossa intenção é colaborar com Catanduva. Nossa intenção é ajudar Catanduva. Você foi importante nesse momento para resgatar. Eu acho que você, às vezes até brinco com você, falo que você é um discípulo do Pascoal Turato, com muita honra. Né? O homem merece ter discípulo, não merece? É, claro. É uma honra, seria uma honra. Professor, eu queria agradecer também a oportunidade, né, de estar podendo mostrar o nosso trabalho aí e agradecer a página Meca, né, por toda essa oportunidade que deu para a gente e falar também que você é uma pessoa que tem sempre, como cidadão, sem ter tido até agora nenhum cargo político, nenhum mandato, o senhor tem feito muito mais que muitos políticos que passaram pela nossa cidade, né? Essa luta na justiça, a gente acompanha as lutas na justiça que você tem feito em favor de pessoas que às vezes nem te conhecem, né? Mas como cidadão, você está fazendo um serviço exemplar. Meus parabéns e muito obrigado. Muito obrigado você. Vamos em frente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.